Bem-vindo de volta ao Exotic Car Play Place. Temos 5 histórias incríveis para você hoje. Em suma, a General Motors está enfrentando uma devastação total e clamando por ajuda. O mercado de carros usados está em crise. Saiba mais sobre seu carro, caminhão ou veículo utilitário esportivo favorito. Atualizações em breve. A Stellantis está em controle de danos, decidindo quais marcas promover após a fusão. A quarta história, ao contrário do que muitos pensam, os preços dos carros não estão caindo. Na verdade, a frenesi de compras continua impulsionando os valores para cima. Analise como os veículos eram há 10 anos e imagine como serão no futuro antes de decidir se deve comprar um agora. Vou dizer exatamente se você deve comprar seu carro agora. Pegue sua bebida e lanche favoritos. Prepare-se, estamos começando. A vida é curta demais para carros monótonos. A primeira história é da General Motors. Eles têm um anúncio enorme que vai devastar a indústria automobilística. Eles estão gritando por ajuda e envolvendo os fabricantes de impostos. A situação está se agravando e eles estão incertos sobre a continuidade do negócio, enfrentando dificuldades. Pedem sua ajuda. E muitas de suas vendas de veículo elétrico caíram, muito aquém da projeção original. Em 2024, das 400 mil unidades que eles prometeram vender, eles só conseguiram vender 114 mil. Algumas pessoas dizem que a General Motors tem feito maravilhas, ficando apenas atrás da Tesla. Mas isso é uma história reveladora porque as coisas só estão prestes a piorar. A Califórnia é uma das maiores defensoras de garantir que os fabricantes só vão vender veículos que são puros, zero emissões, como elétricos ou movidos a bateria, ou também a hidrogênio. Até 2035, cerca de 18 estados aderiram a essa ideia. Então, há uma forte inércia para levar a indústria a zero emissões em 2035, mas isso não está alinhado com a indústria. A General Motors está em pânico. E eles estão enviando mensagens para cada um de seus funcionários assalariados para entrar em contato e pressionar os legisladores a tentar mudar todas essas regras, porque claramente isso não está alinhado e eles vão absolutamente dizimar a indústria automobilística como a vemos hoje. Agora, a Califórnia estabeleceu algumas regras muito rígidas de que tantos veículos tinham que fazer a transição, então não foi de 0 a 100%. Até 2035 havia uma escala gradiente, mas agora mesmo a Califórnia ficou muito aquém. Embora a Califórnia supere de longe as vendas de novos veículos elétricos em todo o país, até mesmo a Califórnia ficou aquém. Eles só conseguiram cerca de 20% da atual participação de mercado de novos veículos elétricos. Hoje, quando a meta deles para 2026 deveria ser de até 35%, é evidente que as pessoas não estão dispostas a comprar veículos elétricos no momento. A Tesla, por exemplo, tem enfrentado dificuldades e queda nas vendas. Mesmo montadoras como a Toyota prometem lançar 2 novos carros elétricos nos próximos anos. E também a Volkswagen está aumentando as vendas e a produção de seu veículo elétrico de menor custo no mercado. Muitas marcas e fabricantes não têm certeza de como agir e se posicionar. Eles sabem que precisam tentar atingir esse alvo móvel, mas infelizmente para eles agora os fabricantes estão coçando a cabeça e se perguntando para onde vão daqui? Porque as últimas notícias da General Motors alertam que isso pode ser uma séria ameaça para o negócio. As tarifas aplicadas terão um grande impacto em peças ou veículos que não forem fabricados diretamente em solo americano, ou até mesmo peças que chegam para entrar em parte dessa construção e fabricação vão ter um grande impacto, mas não termina aí. Essa ideia visa motivar os compradores a adquirir esses veículos durante a transição e lembre-se da meta de 20% que a Califórnia não conseguiu atingir. Isso é com os grandes incentivos federais que já ouvimos falar há apenas 1 ou 2 meses. Não há mais incentivo extra. Os créditos fiscais federais de 7.500, além de outros créditos que muitos compradores recebiam, foram retirados. O mesmo ocorre no Canadá, com a remoção de muitos incentivos. Isso representa um campo de jogo nivelado. A General Motors enviou um e-mail para todos os seus funcionários assalariados solicitando ajuda. A General Motors começou a instigar seus funcionários a começar a abordar e pressionar os legisladores para tentar fazer essas mudanças, para dar a eles algum espaço para respirar. Os ventos contrários estão fortes contra o mercado elétrico. A General Motors agora acredita que tudo deveria ser sobre escolha. E o lobby é realmente mais voltado para a escolha, em vez de apenas o último, em plena transformação até 2035. O consenso é que as pessoas desejam ter opções. Você quer dirigir um veículo elétrico, quer dirigir um diesel, quer dirigir um veículo a gasolina, quer dirigir um veículo a hidrogênio. Isso é ótimo, mas a escolha é a chave aqui.
A Califórnia não pretende ceder até 2035. Eles têm sido um dos principais defensores das emissões zero e se mantêm firmes no fato de que não querem ver a queima de gasolina e as emissões de escapamento. Até 2034, a General Motors tem sido uma grande defensora de que é necessário atender às demandas da indústria. Embora as emissões e sua redução sejam importantes para muitas pessoas, muitos apenas querem respirar ar fresco e limpo. A verdade é que a indústria não está preparada para certas realidades, incluindo as de alguns países do terceiro mundo. As emissões que estão ocorrendo na América do Norte em relação a outras partes do globo nem se comparam. A grande pressão na América do Norte, Estados Unidos da América e Canadá, liderando a transformação, resulta na transferência de muitos desses custos para o comprador. Agora, vale notar, temos que pensar que veículos como o Hummer da General Motors não estão vendendo bem. E quanto àquele novo Dodge Challenger, os Chargers, a versão elétrica, claro, isso não está vendendo. Eles não conseguem doar esses carros e também estão com reduções de preço na casa dos milhares de dólares. A Fiat e seu pequeno 500 não eram muito populares pela Stellantis, mas então eles fizeram a transição para o 500 e tornaram-no totalmente elétrico. Quase nenhuma venda está acontecendo, nunca vi um desses na estrada. Vejo alguns deles parados em concessionárias aqui perto, mas nunca vi um realmente nas ruas. Só vi as versões antigas a gasolina. Contudo, muitos ainda não estão preparados para aderir aos veículos elétricos e as vendas começam a evidenciar esse cenário. Com o passar do tempo, percebe-se que há uma base de compradores que simplesmente não quer veículos elétricos, não por não gostarem deles. Em muitos casos não funciona. O lado prático de conectar seu carro, esperar por horas em casa e possivelmente ficar parado em um carregador por 45 minutos. Essas condições fazem parte disso. Mas, realisticamente, olhando para a geografia básica da América do Norte, você vê que a grande maioria recebe neve no chão. Em outras palavras, temperaturas congelantes têm um grande impacto negativo em muitos desses veículos elétricos, muitos desses estados, muitas dessas cidades. Conforme você avança para o norte, especialmente no Canadá, muitas cidades são espalhadas, tornando a autonomia um desafio significativo. Se você está se deslocando entre as cidades, está levando de 3 a 4 horas. No meio do inverno, isso é um problema e desafio real, deixando muitas pessoas preocupadas. Com isso dito, a General Motors estava analisando alternativas de bateria buscando competir com o mercado chinês. A Ford admitiu que, em termos de preço, não podemos competir. O produto, a tecnologia da bateria e os custos de fabricação estão acertados. Agora, empresas como a General Motors e Ford terão dificuldades para competir com isso. Se essas portas se abrirem para muitos mercados estrangeiros, haverá caos. E quando você considera o núcleo da General Motors, GMC Chevy, o núcleo da Ford, o núcleo da Ram, todos eles são amantes de veículos com motor de combustão interna. É por isso que esses caminhões vendem bem e em grandes quantidades. Motor de combustão interna, Turbo 56S. Para os Fords, é claro, estamos vendo a mesma coisa com a General Motors e seu 58S e também com a Ram e seu novo motor turbo inline 6 Hurricane. Todos são indicações de que é isso que a base de compradores quer, assim que esses fabricantes, ou seja, a Ford optou pelo Lightning, mas as vendas despencaram e eles tiveram que oferecer enormes incentivos para vendê-los. Isso deve dizer a esses fabricantes também, a esses líderes de empresas, o suficiente para que as pessoas queiram uma escolha, as pessoas querem escolha. Enquanto você observa o peculiar Lightning, o incomum Ford Mustang Mach-E e o estranho Hummer veículo elétrico da General Motors circulando por aí, eu vi um ou dois desses desde que chegaram ao mercado. O fato é que a escolha parece predominar aqui, e tudo o que estamos e tudo o que a General Motors está olhando. Sem escolha e sem a flexibilidade de uma transformação mais gradual e seguindo o que as demandas do mercado são, eles definitivamente estão visados para um mundo de dor. Você acha que a General Motors precisa de ajuda? Eles têm ganhado dinheiro bem até agora por conta própria. A segunda história é a atualização sobre carros usados. O que está acontecendo? Qual é o valor atual desse carro, daquela minivan ou caminhão? Os preços estão subindo, você sabe o quê? Entrarei em mais detalhes e darei a cada um de vocês uma análise individual de cada tipo de veículo e seu desempenho. No mercado de carros usados, a notícia é que a demanda está alta e o estoque está baixo. Então, no geral, muitos dos carros usados estão vendendo como água. Ok, primeiro de tudo, por que não começamos com um que é, você sabe, muito simples? Queridos e próximos, é claro, são os carros usados mais antigos e de baixo custo.
O que tenho observado é que, contrariando a crença popular, as vendas de carros antigos não estão tão boas. Quando digo mais antigos, refiro-me a carros de 10 a 20 anos, os modelos que eram muito populares cerca de 2 anos atrás. Os preços dos carros usados estavam subindo, então as pessoas passaram a buscar carros mais baratos, aumentando a demanda e os valores desses veículos. Atualmente, grande parte desse mercado já foi explorado, restando muita sucata e coisas antigas no mercado, talvez destruídas, especialidades de mecânicos de quintal. E muitas pessoas estão percebendo que estão começando a descobrir que basicamente há muita sucata por aí, certo? Estamos observando uma diminuição no entusiasmo dos compradores por veículos antigos, especialmente carros de 15 a 20 anos que eram mais acessíveis e baratos de manter. As pessoas estão animadas com esses porque percebem, depois de fazer compras e procurar por um tempo, que nós também temos buscado. Ninguém está de fato interessado. Com todos os incentivos acontecendo no espaço de carros novos, isso agora está motivando mais as pessoas a comprarem os carros novos. Por que você compraria um carro velho que precisa de reparos mecânicos ou tem desgastes na lataria? Pode haver ferrugem ou algum dano, você sabe. Muitas pessoas agora dizem que a Mazda ou a Honda oferecem certas coisas. Agora, muitos desses incentivos atraíram possíveis compradores de carros usados mais antigos para o mercado, algo mais recente, quando analisam os números e se dão conta de que alguns números aqui podem fazer sentido, né? Então, estamos vendo vendas de itens mais antigos que foram populares por um período. Esses veículos não estão vendendo tão bem e as vendas geralmente estão em baixa. Como resultado, você pode conseguir alguns bons negócios nesse espaço, mas há muita porcaria também. Uma palavra para os sábios. Agora vamos para o outro extremo do espectro e logo falaremos sobre outros espaços. Supercarros e carros exóticos estão sofrendo um golpe, e não apenas eles, mas também carros especiais, até mesmo Corvettes estão caindo. E eu quero dizer, houve um tempo em que você tinha que pagar grandes quantias de dinheiro acima da fatura. Os Corvettes são carros muito populares. O Stingray persistiu e a General Motors continuou vendendo geração após geração. Os veículos eram vendidos acima do preço de tabela, permitindo que revendedores obtivessem grandes lucros. O Z06 agora é tema de discussões sobre o Zona Residencial 1. Novos modelos populares de Corvettes seguem sendo lançados e revelados, mas parece que está perdendo seu ímpeto porque mesmo o mais recente e o maior não está necessariamente gerando o hype. Então, estamos vendo os preços dos veículos caindo. Como os Corvettes, mesmo os novos modelos não estão vendendo tão bem. Ao olhar nos estacionamentos de carros e passar pelo seu revendedor General Motors local, você encontrará muitos desses carros à venda. Você sabe, passei por vários revendedores aqui localmente e vejo muitos desses Corvettes à venda. Falo de 20 a 30 ou mais deles parados em um pátio, simplesmente não estão vendendo bem atualmente. O mesmo ocorre no mercado de carros exóticos. A McLaren, por exemplo, enfrenta algumas dificuldades atualmente. Eles têm ótimos carros, mas sempre sofreram forte depreciação e a busca por uma nova propriedade cobrará seu preço. Lamborghini, sabe o que eles têm? Alguns modelos novos como o Temerário, ainda está para ser visto nesse veículo. É muito novo ainda para dizer, mas até o Rivalto muito popular, sabe? O substituto do Lamborghini Aventador, infelizmente, está começando a ver quedas nos valores no mercado de carros usados. E eu acho que isso é um tema comum que estamos vendo com a Lambo McLaren e ainda mais na Ferrari, com Scuderia Ferrari 90, enquanto os carros híbridos estão levando uma verdadeira surra agora, quero dizer, vimos a Scuderia Ferrari 90 agora que perderam, sabe, algumas centenas. Vimos alguns desses carros sendo vendidos por quase $1 milhão anos atrás. Agora quero dizer, esses carros estão em baixa, sabe? Altos 400, 500 mil dólares o dia todo. Muitas Ferraris e Lamborghinis estão seguindo essa tendência, e qualquer coisa híbrida não está indo bem no espaço dos supercarros. As pessoas estão mantendo seu dinheiro mais perto de casa ou em investimentos mais seguros. Se as pessoas quisessem comprar supercarros, elas prefeririam os modelos antigos mais populares. Os que estão comandando os preços mais altos são os especiais. Carros mais antigos com câmbio manual da Ferrari, carros com câmbio manual como o Ford Gran Turismo, 40 carros com câmbio manual e experiências de condução únicas mais antigas e analógicas são os carros que estão realmente comandando os dólares, assim como uma anomalia estranha.
O Porsche 911, um Gran Turismo, 3 Rennsport e os Gran Turismo 3 sempre pareceram comandar um alto valor. Então o mercado do 911 ainda está em alta. Ok, mas esses são tipos de anomalias. Geralmente, o mercado de supercarros está encolhendo agora. As vendas de carros novos e usados estão caindo. Estamos descobrindo que as pessoas estão tentando segurar seu dinheiro por mais tempo. Em meio a essa crise de custo de vida, as pessoas estão menos inclinadas a gastá-lo em despesas frívolas. A maioria das pessoas não busca carros de centenas de milhares de dólares. Elas apenas tentam sobreviver e manter um teto sobre suas cabeças. Ok, então isso é o espaço dos supercarros. Em resumo, eu acredito que haverá altos e baixos e flutuações. Acredito que alguns desses novos modelos híbridos populares da Ferrari e Lamborghini que estão tendo prejuízo agora vão se recuperar. Você sabe, a Ferrari 296 acabou de revelar um novo Speciale, que promete ser um grande sucesso. Quando muitos notam que este é um carro especial, como o Pista, o Special e o 458, eles vão perceber em cerca de 1 ano a 1 ano e meio que muitos desses carros realmente valem algo. A especialidade está indo porque é mais um número limitado, mais um carro especial e é um carro muito caro. Novinho em folha vai dirigir. Muitas pessoas focam novamente na marca Ferrari e acredito que alguns desses híbridos 296 vão começar a aumentar de valor aqui, em 1 ou 2 anos. Vamos começar a ver os preços subindo novamente logo após terem sofrido uma desvalorização absoluta. Agora chega disso. E quanto a veículos como minivans, estamos vendo um aumento na demanda durante a temporada de férias de janeiro a abril, que corresponde ao primeiro trimestre do ano. Com o fim da temporada escolar e o início da temporada de acampamento e férias, estamos entrando em um período diferente. As vendas de SUVs e minivans parecem estar fortes, sendo populares até nos lotes de aluguel. Quero dizer, para muitos desses vendedores que vendem seu inventário para empresas de aluguel como a Hertz, você sabe, eu estava passando por empresas de aluguel e parei neste fim de semana, e sendo um fim de semana prolongado aqui no Canadá, é bastante óbvio com o fato de que todo o inventário estava praticamente esgotado nesses fins de semana prolongados. Conforme entramos na temporada de feriados, mais desses aluguéis desaparecem, pois é uma época popular. Não apenas para aluguéis, mas também para veículos usados ou novos. Isso, claro, representa o lado prático. As pessoas estão se movendo, transportando seus filhos para feriados e férias. Minivans e SUVs menores parecem atender às necessidades. Esses sempre são populares. Veículos de luxo, eles estão tendo alguns prejuízos no momento. É o ciclo de altos e baixos quando as coisas estão bem e todos estão lucrando. E você sabe, o desemprego está baixo. Muitas vezes é quando as pessoas estão comprando. Mas quando as coisas vão para o outro lado, e você sabe, há muito ceticismo. E os preços das ações estão em baixa e a falta de emprego está em alta, as taxas de desemprego estão, você sabe, as taxas de desemprego estão em alta e você sabe, as pessoas não estão se sentindo tão confiantes. A compra dos modelos mais premium de qualquer coisa parece estar desaparecendo. E é por isso que SUVs menores, SUVs novos de marcas menores e carros novos estão indo muito bem agora. No mercado de carros usados, eles também estão presentes. Há esse transbordamento onde certos gêneros ganham popularidade. Essa tendência se transfere para o segmento de carros usados, sendo o que está ocorrendo. Veículos menores, sabe, práticos como minivans e SUVs estão indo muito bem nas vendas. Você provavelmente vai pagar um valor premium por alguns desses veículos, se formos bem francos agora, caminhões, ok, caminhões. Caminhonetes são um tópico complexo. Há muitas mudanças acontecendo no segmento de caminhonetes. Há muita instabilidade e eles são um dos gêneros mais populares. As pessoas continuam comprando caminhonetes, mas há muitos problemas e turbulência neste setor. A Toyota está tendo muitos problemas com suas caminhonetes. As Tundras ainda estão lidando com centenas de milhares desses recalls por causa dos motores ruins, sabe? Aparentemente as Tacomas tiveram alguns problemas. Eles estão em transição com a nova transmissão de 8 marchas, então há alguns problemas aí. Então, uma falta de confiança na marca Toyota no geral agora, Acredito que eles voltarão em breve. Isso também se transfere para os mercados novos e usados. O que isso significa? Isso significa que para marcas como a Toyota, menos popularidade em caminhões novos resulta em mais popularidade nos usados. Os 4Runners e Tundras mais antigos com motores V6 e V8, assim como outros caminhões e SUVs mais velhos, estão ganhando popularidade.
Então, o que você está descobrindo é com problemas com seus veículos novos e os problemas iniciais. Muitos dos seus veículos e caminhões novos não estão indo tão bem, mas os usados mais antigos estão indo muito bem. As pessoas estão retornando para os Toyotas mais antigos, um fenômeno observado em todo lugar. Então, tentar encontrar um Toyota 4Runner da geração anterior com baixa quilometragem é um verdadeiro desafio agora. Muitas pessoas estão lutando para encontrar esse tipo de veículo. Apesar disso, eles são muito populares e valem a pena. Se você encontrar um bom com baixa quilometragem, certamente valerá seu peso em ouro. Agora, a General Motors está lutando com alguns motores L87, todo tipo de problemas lá. Há grandes discussões, quase 1 milhão de problemas, 1 milhão de recalls para o seu V8 de 6,2 litros. É um problema para os General Motors agora e eles estão lutando. Então, o que isso significa? Naturalmente, a concorrência deles está se adaptando. A Ford está indo bem, mas também está fazendo recalls que parecem ser menos problemáticos. Quer dizer, eles não têm falhas catastróficas no motor, além de algumas, como o 2.7S e o EcoBoost de 3 litros. Eles perdiam válvulas por um pequeno grupo VIN, mas acho que parece que a Ford tem grande parte disso, sabe? Cuidado agora. E isso geralmente significa que as pessoas estão retrocedendo Chevys, retrocedendo Fords, buscando por gerações mais familiares, com alguns quilômetros rodados, que não tinham alguns dos problemas de número de identificação do veículo mais recentes, com problemas de virabrequim no L87 ou válvulas caindo nas versões mais recentes do 2.7. Em alguns casos, as pessoas estão comprando caminhões mais antigos porque precisam deles para trabalhar e se divertir, mas comprar um novo é proibitivamente caro. Isso aumenta a popularidade dos caminhões usados devido a problemas de confiabilidade e alto custo de alguns desses novos caminhões. Fui na concessionária esses dias ver um Ram Tungsten novo, 1.500 cavalos. Era dólares americanos, dólar americano, 108 mil dólares canadenses. Dá para acreditar? Então quem está comprando isso? A maioria vai dizer que não precisa disso. Eu sabia que eles precisavam de um caminhão. Então talvez eu olhe para algo com 6 ou 7 anos de idade, talvez com 80 mil milhas rodadas. Sabe, posso conseguir isso pela metade do preço. Muitos estão fazendo o mesmo. Então, o que você está vendo no mercado de carros usados para caminhões está subindo em popularidade, portanto, o estoque está diminuindo. Atualmente, caminhonetes usadas estão mais caras devido ao alto preço dos caminhões novos e aos desafios de confiabilidade. Rams está mudando para o novo Hurricane de 6 cilindros em linha. Parece que todas as marcas estão enfrentando um território desconhecido e águas turbulentas atualmente. Então, este é apenas o mercado em que estamos. Agora, os carros realmente pequenos, né, subcompactos, você conhece os Mitsubishi Mirages e você conhece a Nissan e os Versas e os Versa Notes e esses tipos de veículos. Algumas pessoas acreditavam que eles venderiam muito bem e por um tempo isso realmente aconteceu, contrariando o senso comum. Mas parece que esses veículos são menos populares. As pessoas reclamam sobre a crise do custo de vida, a dificuldade de colocar comida na mesa e o desemprego. Mas eles pegam um empréstimo para um carro de 40 mil dólares quando carros de 20 mil dólares estão disponíveis. As pessoas ainda têm esses gostos, querem o que chamam de vinho com orçamento de cerveja. Se você pode dizer isso. Afinal, todos gostamos de coisas boas. Mas no final do dia, sabe, deveríamos estar seguindo e aderindo à regra dos 20 ou a 24/10, certo? A regra dos 24/10, máximo de 20% de entrada em 4 anos no empréstimo e até 10% do salário anual ou mensal para pagamentos do carro. Então, você está procurando um novo veículo? Adoraria ouvir seus comentários abaixo. Além disso, inscreva-se no canal se você acompanha e gosta do conteúdo, é gratuito. Clique no botão de inscrição e no sino de notificações para ser avisado quando o próximo vídeo incrível estiver disponível. A terceira história, o Stellantis. Oh, rapaz. Continuamos ouvindo apenas sobre os problemas e as travessuras da Stellantis. Eles podem ter que vender algumas marcas como a Maserati, Dodge, Jeep ou Ram. Não sei, você sabe de algo? Sob a liderança de Carlos Tavares, ele teve a visão de trazer a eletrificação para um mercado que não a queria. Eles possuem um grupo diversificado de marcas de veículos, muitas das quais deveriam ser descontinuadas, e se você realmente analisar, eles realmente têm um portfólio bastante substancial. Mas muitos de nós diriam, eu nunca compraria essa porcaria, ou eu nunca compraria essa porcaria.
e essa é a única que eu realmente teria. Na minha opinião pessoal, com o novo Chief Executive Officer literalmente batendo nas portas, entrando para fazer uma mudança completa, há uma oportunidade de colocar a Stellantis de volta no caminho certo. Eles têm algumas marcas lendárias e algumas marcas que definitivamente poderiam dar adeus. Às vezes, simplesmente crescemos e ultrapassamos a indústria. Pensamos em veículos como Saturno e Pontiac. Eles se despediram há muito tempo por serem redundantes, não confiáveis, feios ou simplesmente não terem lugar. Ninguém os comprava. Isso está ocorrendo com a Stellantis, uma das maiores empresas de carros do mundo. Mas sabe de uma coisa, se eles estragaram tudo magnificamente. Na minha opinião pessoal, eles diluíram as marcas de qualidade e criaram uma atitude de volume excessivo com altas margens de lucro em veículos. Isso talvez não devesse acontecer, pois estavam focados no lugar errado, como a Jeep. Eles realmente acertaram nos altos custos aumentados. Ram, sabe, eu estava olhando a Ram Tungsten no fim de semana e vi uma etiqueta de $100.800 em uma Ram Tungsten novinha, em folha. Você fala sobre estar fora de contato com os compradores reais, isso tem Stellantis no dicionário bem ao lado, então vamos apenas analisar isso. Na verdade, há 4 marcas que poderiam partir. Eles precisam trazer o dinheiro de volta para a organização, parar o sangramento, deixar as empresas parasitas irem embora e desenvolver certas marcas em vez disso. Mas vamos falar sobre isso, pois tenho algumas ideias. Primeiramente, Ram é uma das suas caminhonetes. Sabemos que é uma caminhonete popular. O problema é que, mesmo com cerca de 15% das vendas da Stellantis vindo dos veículos Ram, isso claramente não é suficiente. E a maior parte do mundo simplesmente não liga para esse tipo de caminhonetes, eles não se importam mesmo. Sinceramente, veículos como o Tungsten são simplesmente superfaturados. Então, o que realmente deveria acontecer é que a Ram deveria permanecer. Eu não acho que a Ram precisa ir a lugar algum. Sabemos que as vendas caíram e eles tiveram tempos de entrega significativos. Eles tinham muito estoque nos lotes, mas muito disso foi por causa da superprodução. Eles tentaram colocar um excesso no mercado quando não havia demanda suficiente. Portanto, dito isso, a Ram ainda é um produtor bastante significativo em termos dos lucros totais e das vendas. E como tal, na minha opinião pessoal, a Ram deveria continuar desenvolvendo isso, mas eles deveriam considerar um mercado mais internacional, talvez focar em veículos de menor custo, como caminhões Ram menores e reduzidos, para vender globalmente, e realmente dar uma boa olhada na maneira como estão construindo veículos. Considerar os custos investidos na fabricação de alguns desses caminhões. Sejamos realistas, quem tem $108.000 para um caminhão de meia tonelada hoje em dia? Poucas pessoas, eu sei. Então olhe para dentro e diga, estamos cobrando muito? E se estamos, onde os custos estão sendo consumidos? Quanto estamos realmente desperdiçando em peças, cadeia de fornecimento, pessoal? Sabe, múltiplas camadas dentro da corporação? Precisamos reduzir o rebanho para melhorar os custos e a qualidade? As coisas estão caóticas e eles precisam se concentrar mais nos mercados internacionais, porém Ram deve permanecer por perto. Outra Jeep, agora sabemos, eles vieram e foram. Em muitos casos, vimos alguns dos seus preços realmente dispararem. E sinceramente, sem justificativa. Renegade foi embora, sabe? Lixo superestimado, Fiat Panda, ninguém realmente os queria, por isso eles se foram. Na verdade, essa é uma ótima razão para eles terem partido. E então, sabe? Nós falamos sobre o Compass e eu mostrei para vocês Compasses ou COMPI por 55 mil canadenses por um Compass totalmente equipado. Tipo, o que estamos pensando, pessoal? Tipo, vamos lá, Jeep, tire sua cabeça disso. Os Jeep Grand Cherokee são muito populares, muitas pessoas os adoram e eles oferecem uma terceira fileira de assentos. Eles estão por aí há muito tempo, são duráveis, rebocam e fazem tudo certo. Muitas pessoas amam a marca. Eles parecem estar por aí, mas vale a pena analisar esses custos com mais atenção e tentar reduzi-los um pouco. E isso é o que precisará ocorrer, na minha visão. A Jeep terá que começar a se livrar de algumas dessas peles, como as bússolas, os renegados, todo esse volume que eles precisam eliminar. Direto ao ponto, concentre-se no seu núcleo, os Wranglers, esse é um dos seus núcleos, é de onde a Jeep veio, concentre-se nisso. Verifique novamente o valor fornecido. Considere o preço, mas não economize ou use peças de baixa qualidade para reduzir custos. Tente melhorar essa qualidade, é claro, mas faça isso de uma maneira eliminando alguns dos volumes de lixo atípicos, bússolas e renegados.
Considere reduzir os modelos únicos. Os Wranglers devem permanecer. Os gladiadores parecem ter um lugar porque são baseados no Wrangler e no Jeep Grand Cherokee. O que mais é necessário? Esses são os modelos populares. Para SUVs menores, foque em outros espaços que abordaremos em breve. Porém, como representam cerca de 15% das vendas totais da Stellantis, a Jeep não deve desaparecer. Sabemos que a Jeep provavelmente não vai a lugar nenhum por conta própria. Afinal, é apenas uma coisa. Se a Stellantis decidir desmembrar e vender marcas individuais, essa é outra conversa que já tivemos antes. Como marca específica, não me refiro à empresa Stellantis, mas a marca tem um lugar no mercado e não parece estar indo a lugar nenhum. Agora, aqui está uma que realmente deveria bater nas cordas, tipo, verdadeiramente Chrysler. Quer dizer, o que é Chrysler Pacifica ou as Caravans, como lixo absoluto? Sejamos honestos, existem opções muito melhores. Além de empresas de aluguel, quem ainda compra minivans atualmente? E claramente, como resultado, não estamos vendo muito sucesso. Eles não estão vendo muitas vendas além das frotas de minivans que vão para locadoras. Ninguém realmente as compra. Você não vê muitos que não têm uma placa de licença comercial neles. Então eles poderiam mesmo se livrar disso, né? Quem quer a Chrysler? Sabemos que o Junior Chrysler estava de olho no Brian. A marca, quero dizer, Chrysler vem de um contexto histórico, mas tudo o que eles estão fazendo é apenas permitir que o sangramento e a persistência dessa falha continuem indefinidamente. Dessa forma, acredito que a Chrysler precisa desaparecer. Afinal, quem precisa da Pacifica? Se você precisa de uma minivan, considere as opções da Toyota e Honda. Sabe, até mesmo Hyundai e Kia, eles têm suas minivans e a Chrysler. Não é que eles não tenham algo a oferecer, eles têm uma história com minivans. Mas se esse é exclusivamente o único veículo da marca Chrysler hoje, isso deveria ser talvez um modelo no máximo, né? Um modelo Chrysler, mas não numa marca de destaque real. Talvez pudesse ser incorporado como um produto Dodge, mas de qualquer forma a Chrysler deveria se despedir da Dodge. Veja, foi aí que a Dodge errou. Nós sabemos que a Dodge errou e eles erraram feio porque optaram por essa bobagem eletrificada. Os carregadores não estão vendendo, eles estão falhando. Se você olhar nos classificados, como tenho feito recentemente, verá que muitos desses estão sendo descontados agora. Uma redução de 20 a 40 mil dólares no preço é absolutamente bizarro para mim. Aparentemente ninguém quer o carregador eletrificado. Com esse som de motor eletrônico ou digitalizado, ninguém está realmente interessado nisso. Ok, então isso foi um erro. E isso foi Carlos, na minha opinião pessoal. Ele tinha essa visão de ir para veículo elétrico puro, mas fazendo isso com marcas que prosperavam em carros musculosos. A Dodge deveria transmitir uma atitude forte e musculosa. Você sabe, né, o V8 supercarregado nos Hemis, sabe até a diversão muscular do Durango, né, o furioso carro musculoso. É isso que a Dodge representa. Hemi? Estamos falando sobre Mopar. Lembram da Plymouth? Eles se foram. Ok, não façam a Dodge sumir também. Então, na minha opinião pessoal, traga de volta o audacioso ou de ousado e traga de volta como músculo. Mas não tantos modelos diluídos, apenas faça valer a pena. Nichos para compradores que buscam esse músculo, é isso que a Dodge deveria se tornar. Concentre-se novamente nesse espaço e você encontrará sucesso. Peugeot. Eles não vão a lugar nenhum, eles são muito grandes, eles são 20% das vendas. Na América do Norte não nos importamos com isso, mas certamente na Europa sim. Essa é uma marca que vai ficar por um tempo e nós sabemos que a Peugeot, marca francesa, vai continuar por aí. Eles também estão construindo ou projetando motores para outras marcas como Mercedes-Benz, então não vão a lugar nenhum. E quanto a Citroën e DS bem, Citroën francesa, DS lixo. A Citroën tem uma vantagem de vendas de 8-1 sobre a DS atualmente e vende muitos carros na Europa também. E eles não parecem que vão a lugar algum tão cedo. DS tchau tchau, outra marca. Muitos de vocês provavelmente nem ouviram falar deles, e eu mesmo não tinha ouvido até recentemente, deveria desaparecer. Eles precisam analisar isso e reconhecer que apesar de haver certa herança ali, ninguém se importa de fato. Ninguém realmente se importa com essa marca DS, marca de merda, se quiser. Então faça isso desaparecer. A Citroën pode continuar. Na Europa eles estão bem com a Opel e a Vauxhall, marcas que não nos importam na América do Norte. Mas lembre-se, a Europa é uma grande parte da Stellantis, empresa de onde eles se originaram. Opel e Vauxhall ambos têm uma participação de mercado substancial.
Aí você sabe, a herança, a marca alemã Opel originalmente, e então você sabe, a General Motors assumiu. Agora estamos falando de Stellantis. Você sabe, existe uma popularidade ali que você simplesmente não pode negar. Eu mesmo já dirigi Opels e eles oferecem um carro econômico e acessível. Já estive na Europa várias vezes e o Opel é uma compra muito atraente, por isso as pessoas o compram lá. É por isso que não é uma marca que você quer aposentar tão cedo, nem a Vauxhall, que é outra marca popular. Você realmente não quer ignorar esses dois, eles realmente têm um lugar. Agora, a Lancia é outra marca que você provavelmente está pensando, ok, eles estão por aí há muito tempo. 100 e talvez 120 anos, ou 118, 119 anos. Eu acho que eles estão por aí há muito tempo. Na verdade, tem muita história por trás disso na Itália. É triste, mas às vezes é preciso dizer adeus e é disso que estamos falando. A Lancia se despediu devido à falta de compradores. Mesmo se você mora na Europa, é preciso se perguntar quem está comprando Lancias hoje em dia. Eu acho que eles são lindos, lindos, esculpidos à maneira italiana, mas ninguém está comprando. Então, como resultado, eu acho que os Lancias precisam pegar a estrada. Jack, não volte mais. De qualquer forma, esqueça, eu não sou cantor. Ok, Fiat também, o grande chefe. Lembra da Fiat? Eles foram donos da Ferrari por um período e têm muito mais dinheiro disponível do que você imagina. Não somos fãs da Fiat na América do Norte, mas eles são uma grande empresa. A Fiat iguala a participação de mercado de 20% da Peugeot nas vendas da Stellantis, representando 20% das vendas diretas da montadora. Eles são muito grandes para serem ignorados. Eles tinham os 500 que fizeram desaparecer e os 500 e... O novo elétrico não está vendendo bem na América do Norte, então estão representando isso. É como dizer, aqui está o produto. Acho que eles são meio fofos e pode haver uma oportunidade se o preço for justo. Sabemos que eles foram fortemente incentivados, mas a Fiat é muito grande, eles não vão a lugar nenhum. E você sabe, se a empresa para o seu sucesso, o seu futuro sucesso, eles querem manter produtos e ativos e linhas de produtos como a Fiat por perto, geradores de dinheiro. Um quinto das vendas da empresa vem da Fiat. Você pode não gostar deles na América do Norte, mas na Itália e na Europa eles são apreciados. Abarth, outro, sabe, o tricolor, o Abarth, que é uma versão mais esportiva do Fiat 500. São os carros pequenos, esportivos, animados, funk, sabe, fofos, rápidos e divertidos. Já dirigi esses carros, são animados e divertidos. Basicamente são hot rods altamente afinados. Com 500 votos de diferença, é improvável que eles percam a liderança. A margem é bastante significativa, porque eles construíram este Abarth em uma plataforma de entrada total baixa como um 500, que é barato, barato, barato. Com algumas pequenas modificações, eles criaram a marca derivada única Abarth. Portanto, a margem de lucro é grande e é crucial manter essa marca por perto. E talvez construí-la para algo talvez um pouco mais substancial, um pouco mais focado, talvez trazer talvez um nível de entrada, possivelmente algo que seja talvez um pouco mais acima, algo que seja um pouco mais, você sabe, de alto desempenho. Mas um bar, provavelmente algo que a Stellantis precisa manter por perto. Agora, aqui é onde as coisas ficam feias, e já falamos sobre isso e eu ainda me confundo com isso. Alfa Romeos e Maserati, falamos de marcas italianas, claro, de propriedade. Não é uma boa cena, ok? Essas empresas não estão indo tão bem assim, e é uma pena porque eu realmente acredito que eles oferecem uma experiência de condução incrível. Mas o problema é, sabe, a Maserati, com toda a sua infinita sabedoria, começou a roubar peças do depósito de peças da Dodge. Então é normal ver esses botões e knobs de troca de marchas de uma minivan Chrysler, mas depois vê-los no seu supercarro Maserati de $350 mil. É um insulto. O mesmo acontece com alguns dos seus carros Maserati Premium. Eles dirigem bem e, em alguns casos, utilizam derivados de trens de força da Ferrari. Os Maseratis são carros incríveis e bonitos, mas a sua depreciação é atroz, parcialmente por causa da confiabilidade dos enormes e extremos custos de manutenção. Você sabe, durabilidade, o fato de que, você sabe, a rede de oficinas de reparo é mínima. Não há tanta disponibilidade de serviço para esses veículos e eles custam extraordinariamente muito quando são novos. Alfa Romeo também tem um nome lendário, mas o problema é Alfa, a mesma coisa. Ele tem aquele verve italiano, sabe? São carros divertidos e lindos. Eu pessoalmente amo ambos, mas o problema é que as finanças básicas não me permitem comprar esses no momento.
Por causa da enorme desvalorização de ambas as marcas, agora há alguma redundância. A Stellantis possui duas marcas de luxo italianas. Esse é um erro grave, então uma das marcas precisa sair. Qual você acha que poderia ser descartada sem fazer falta? Gostaria de ouvir suas opiniões sobre isso também abaixo da quarta história. Essa loucura de compra de carros simplesmente continua e continua. As pessoas simplesmente não sabem quando parar, e isso está elevando os preços. Os fabricantes sabem que você não resiste a uma pintura nova e brilhante. Por um lado, você diz que algumas pessoas estão culpando o novo mercado econômico e os novos impostos que estão por vir. Outros alegam que a causa é a ganância excessiva de muitos fabricantes. Nos últimos 5 anos, os preços de muitos desses veículos subiram de 20% a 40%. Recentemente, vi um Ram Tungsten ser vendido por $100.800 canadenses. Está ficando fora de controle. Então, os preços estão disparando? O que está acontecendo? Você acha que deveria estar comprando um carro agora? Bem, eu deixo você decidir. Segundo a Cox Automotive, no último mês, houve um aumento de 2,5% no preço médio da transação, por cerca de dólares americanos, dólar americano 48.700. E também no mês anterior, 1,1%. Então estamos vendo esse aumento constante no preço desses novos veículos. Então, o que mais é novo? É isso que temos visto nos últimos 4 ou 5 anos. O pior é que esse barulho todo faz as pessoas comprarem por pânico. Eles estão comprando carros de qualquer maneira para se antecipar e evitar certos impostos. Mas na realidade, o que alguns especialistas estão dizendo que você pode ver um aumento de imposto aplicado a alguns desses novos veículos de no mínimo $2.000 ou no máximo $15.000. O preço do veículo depende de onde você se encontra no espectro. Então, comprar um carro novo é uma expedição, cara, uma expedição mesmo. Atualmente, é uma verdadeira jornada lidar com os prós e contras do mercado automobilístico. Concessionárias, vendedores desonestos, técnicas de marketing astutas e truques de concessionárias apenas para fazer você gastar seu dinheiro suado. Mas por causa de toda essa compra por pânico, é o consumidor que está causando muitos desses problemas. Porque o que estamos vendo é que a Cox Automotive agora está dizendo que não precisa mais oferecer tantos incentivos na compra de um carro novo. Os incentivos impulsionaram diversos produtos e veículos, resultando em longos tempos de espera nas concessionárias. Ram, Jeep e Chrysler, por exemplo, foram alguns dos principais responsáveis pelo excesso de oferta, mas muitos desses OEMs estão tendo dificuldades para vender carros, ou estão. No final das contas, as pessoas continuam comprando esses veículos. Os incentivos estão reduzidos, mas os veículos continuam sendo vendidos normalmente. De acordo com a Cox Automotive, o incentivo médio está diminuindo, sendo agora apenas 6,7% do preço da transação, ou cerca de $3.262, caminho para baixo, 7% a menos em março do que no mês anterior. Então, enquanto o mercado é claramente um tem ou não tem, e caminhonetes de tamanho completo não são mais algo que os contratantes podem pagar. Ou, apenas a classe média, que só precisa de uma caminhonete para rebocar seu trailer até a cabana no fim de semana, ou para alguns trabalhos leves e tarefas de transporte. Muitos compradores estão sendo expulsos desse mercado e, portanto, isso não está mais disponível para eles. Com os preços das caminhonetes disparando, variando de 70, 80, 100, 110 mil até 130 mil para uma caminhonete a diesel totalmente equipada. Significa que aqueles que realmente mais precisam desses caminhões são os que menos podem pagar por eles. É apenas um triste reflexo do mercado atual. O preço médio geral da transação está subindo. Isso não explica por que as pessoas estão comprando menos veículos e optando por modelos mais baratos. Há pessoas que estavam comprando um veículo de nível médio, como um Jeep Grand Cherokee. Compradores na faixa de 80 a 90 mil dólares estão percebendo que esses valores estão inacessíveis no momento e dizendo, sabe de uma coisa? Talvez eu vá com um Toyota RAV 4 menor ou algo assim. E eles estão fazendo essas concessões para comprar algo mais barato. Então eles estão comprando esse veículo utilitário esportivo menor e mais barato. Mas agora comprar um Jeep Grand Cherokee é algo que mais ou menos mais compradores de carros de luxo estão comprando, porque enquanto você sabe, eles podem ter comprado um BMW X5 com V8 biturbo de luxo na série M50 de veículos. Eles estão vendo esses veículos aumentando de preço. Agora, muitos compradores de carros de luxo estão dizendo, uau, esse novo X5 saiu do controle, vou mudar para um Jeep Grand Cherokee.
Então todo o mercado está em cascata, as pessoas estão baixando a guarda, e o que estou vendo é que as pessoas estão diminuindo seus padrões. E você tem marcas como a Jeep que se promoveram como marcas de luxo, e então é como se as tempestades se juntassem. E agora você tem compradores aceitando e cedendo para dizer, olha, sabe sim, um Jeep Grand Cherokee é um veículo de luxo. Ah, oi querida, o que você acha? Essas parcelas de $3.000 por mês são ridículas, não posso pagar. O X5 é demais. Sim, sim, você está certa. Por que não compramos isso? Vale a pena comprar o Jeep Grand Cherokee? Muitos dizem que é um veículo de luxo atualmente. Então agora você tem, sabe, cônjuges conversando, dizendo e concordando. Ok, você sabe, Jeep agora é uma marca de luxo e então a Jeep está vendendo e se promovendo como tal. E marcas como, sabe, BMW, Audi, Benz estão levando seus produtos a um lugar astronômico. E estamos vendo isso nas vendas, pois as da Mercedes-Benz estão extremamente baixas e as da BMW não têm se saído muito bem. E realisticamente, estamos até vendo algumas grandes mudanças na paisagem da Porsche ou da Cadillac. Porém, há grandes exceções. Os veículos de luxo mais caros vêm de duas grandes marcas e são essas que estão elevando e puxando esses números para cima. Quando falamos sobre preço médio de transação, a Porsche é a líder dessa média. Então, dentro da marca, a Porsche média está elevando esses números. $114.000 é o preço médio de compra de um Porsche novo. Claro, não prejudica nem ajuda que você tenha marcas. Modelos como o Gran Turismo, 3 Rennsport 911 Gran Turismo ou 911 Turbo S elevam esses preços. Mesmo com os Macans de custo mais baixo e Cayennes de entrada, o preço médio apenas sobe e sobe por causa de veículos muito caros, como a série 911 de veículos ali. Então a Porsche é uma das mais altas. Uma segunda para isso é a Land Rover com uma média de $113.000. E você acreditaria nisso? Eu até olhei e conferi um Range Rover novinho recentemente. Não para mim, apenas pesquisando e tentando manter contato com o mercado. E vi um por $335.000 canadenses para um Range Rover de tamanho completo. Fico me perguntando, quem está comprando isso e por quê? Quer dizer, por $350.000 entre em uma Ferrari, provavelmente mantenha um pouco mais de dinheiro estacionado lá. Ou mesmo um Lamborghini, você estará mais seguro com seu investimento. Comprar um carro assim não faz sentido, mas são esses que estão elevando os preços médios das transações, e é isso que está acontecendo. Muitos compradores que estavam indecisos agora estão sendo empurrados para o outro lado, criando uma divergência no mercado. Você tem essa classe média aqui que não pode mais pagar o que antes era percebido como classe média. Veículos como caminhonetes, pequenos jeeps, SUVs, veículos, sabe, para as massas. E eu te digo, não conheço muitas pessoas que podem pagar por esses. Uma versão completa de qualquer jeep ou caminhonete nova nos dias atuais. Quantas pessoas você conhece, a não ser que venha desse círculo de milionários? Mais sério, vamos perguntar seriamente da população geral, os 97%. Quantos de vocês? Você sabe quantos amigos, familiares e parentes conhece? Isso mesmo. Acabou de comprar um caminhão novinho, Denali Lariat. Você conhece algum desses? Quantos você conhece de fato? Faça essa pergunta retórica a si mesmo e deixe nos comentários abaixo. Você conhece pessoas comprando esses caminhões novos? Quero saber sua opinião sobre isso. Mas o que estamos vendo é isso, essa frenesi de compra do que eram veículos altamente comercializados e altamente incentivados. Até a Nissan está incentivando muito seus carros, caminhões e SUVs. Eles conseguiram atrair clientes para a loja no início. Claro, agora também vemos essa nova retórica e histórias. Você precisa concluir até este mês, pois novos impostos serão aplicados em breve. Então você tem essa nova febre de compras. E claro, essa nova febre de compras significa que esses OEMs não precisam incentivar. Por isso, os incentivos estão diminuindo. A menor parte dessa transação em média está diminuindo. Isso representa essa compra incentivada. Em resumo, menos pessoas estão conseguindo, mais estão pagando preços em alta até o momento. E enquanto todos gostam de culpar o que está acontecendo neste último mês ou dois, pelos novos impostos que serão aplicados a esses novos veículos, o fato é que eu lanço um desafio a cada um de vocês pessoalmente, bem como aos OEMs, ok? OEMs. Como é então se você está culpando esses novos impostos?
E, eles têm que se apressar e colocar seus veículos no mercado e nós temos que fazer essas pessoas comprarem. A Ford oferece descontos para funcionários, alegando manter um mercado estável, o que é hilário. Mas, quando vejo uma versão Tremor do Maverick de $55.000, eu apenas balanço a cabeça e me pergunto, como diabos chegamos a isso? Quando uma pequena caminhonete de $25.000 deveria preencher uma lacuna no mercado, agora eles estão se sobrepondo em um XLT F-150, as coisas estão ficando fora de controle. Como chegamos aqui? E realisticamente, muitos desses OEMs, estou perguntando a você, como se sente, de repente, disposto a culpar o que está acontecendo com esses novos impostos? Instigando o público, deixando o público ansioso, fazendo o público comprar freneticamente, pensando que eles têm que se antecipar. Essa curva subiu até cerca de 2 meses atrás, os preços dispararam. Então, esses ajustes de preço, essa inflação que vem acontecendo nos últimos 4 a 5 anos, não teve nada a ver com o aumento de impostos, teve tudo a ver com o aumento de preços. Então, é hora de você comprar, você vai esperar, talvez arriscar, os preços continuam caindo, vamos acompanhar. Não se esqueça do programa de associação, aprenda mais sobre o ECPP ali, aperte o botão de associação, você vai adorar. A quinta história, você deveria comprar um veículo novo agora? Como você imagina que eles estarão daqui a 10 anos? Provavelmente vai olhar para trás e pensar que deveria ter comprado naquela época. Você pode não gostar do que está disponível hoje, mas em 10 anos verá como as coisas mudam. Talvez seja melhor comprar um carro usado. Há 10 anos os carros eram bem mais simples comparados aos atuais. Problemas de confiabilidade com novas tecnologias, falhas graves de motor e recalls semanais. Não me parece óbvio que a confiabilidade esteja aumentando, parece estar diminuindo toda semana. Você ouve falar de alguma falha catastrófica estranha, algum grande recall que está afetando o mais recente e melhor. A General Motors está passando por isso. Quase 1 milhão de veículos estão sendo chamados de volta devido a problemas no motor L87 com supostos defeitos na biela e virabrequim que danificam os rolamentos. E você sabe, a Ford tem tido recalls com transmissões e válvulas caindo. Alguns dos motores EcoBoost de 2.7S 3 litros e até mesmo a Ram Stellantis. Muitas falhas lá com desafios de confiabilidade, problemas de qualidade. Você observa os carros e percebe a transformação pela qual eles também estão passando, não é? Quase todos os carros agora estão, você sabe, perdendo e abandonando seus antigos, naturalmente aspirados V6, SV8S, e agora os substituindo por veículos turbo de 3 cilindros que são de injeção direta ou turbo 4, estão substituindo a confiabilidade dos antigos V6S. Certamente uma questão em cima disso agora, com a maioria dos fabricantes ainda começando a algemar você lá. Com serviços de assinatura, significa que só porque você compra seu veículo hoje, não é uma vez e pronto. Muitas vezes parece que a rede de concessionárias, ou certamente a indústria como um todo, está se transformando em uma, na qual eles têm você quase durante toda a duração e a vida útil desse veículo, de alguma forma, seja eles te amarrando com software e seus equipamentos de diagnóstico. Isso significa que você tem que voltar ao revendedor para fazer o serviço ou os serviços de assinatura. Ou seja, se você desejar assentos aquecidos ou sistema de navegação, provavelmente terá que pagar o preço. Muitos desses fabricantes originais de equipamentos, como a General Motors e a BMW, estão nessa situação. E muitos outros, realisticamente, estão apostando no fato de que as pessoas continuarão pagando por serviços de assinatura. Enquanto muitos de nós consideramos isso totalmente absurdo. É hilário porque eles vendem isso com base no fato de que a maioria dos clientes defende isso. Bem, eu só uso meus assentos aquecidos no inverno, então por que eu realmente não me preocuparia com isso? Vou apenas assinar um serviço. Todos têm streaming de vídeo e celulares e pagam mensalidades por isso. Então, por que você não pagaria uma taxa mensal por recursos adicionais do seu carro? É ridículo, porque nós pagamos pelo veículo, pelo hardware interno, pela fiação e pela tecnologia. Então, por que você está colocando um bloqueio de software nisso? É absolutamente insano. O que devemos comprar hoje em termos de veículos, como carros e caminhões? Problemas de confiabilidade parecem surgir diariamente. Nova tecnologia, preços caros. Devemos mesmo estar comprando um novo veículo? Bem, a resposta curta e longa é tanto sim quanto não. É meio que uma resposta mista.
E a razão pela qual eu digo isso é porque o que está adiante na estrada pode, de fato, ser ainda pior do que vemos hoje. Quero dizer, vimos essa evolução, claro, da indústria automobilística e, sabe, essa transformação de, sabe, combustão interna para então introduzir o híbrido e então os puros EVs. E então agora há uma mistura de diferentes tecnologias e as coisas avançaram rapidamente na indústria como um todo. Quero dizer, apenas pense que foi há apenas talvez 5 anos atrás, os veículos elétricos eram uma raridade extrema e agora, só na Califórnia, praticamente 1 em cada 5 veículos são veículos elétricos. Isso mesmo, a última estatística mostra que quase 20% dos veículos vendidos hoje são veículos elétricos na Califórnia. Agora, dito isso, eles são únicos e há muitos estados que nem sequer os têm. Pense em estados como Montana, pense em estados, sabe, alguns dos estados do norte que convencionalmente precisam desses veículos de combustão interna, eles têm longos espaços entre cidades e vilas. Os veículos elétricos não vão vender em todos os lugares, mas houve avanços significativos na indústria nos últimos anos. Nem estávamos falando muito sobre isso, e em 5 anos as coisas literalmente viraram de cabeça para baixo. Inclusive, os fabricantes de supercarros estão concentrando sua tecnologia em híbridos e veículos elétricos. Apenas boatos, a Ferrari está lançando um novo veículo elétrico. Eles têm carros híbridos agora, como o Scuderia Ferrari 90 e o 296. Sabe, temos o Artura da McLaren, Lamborghinis, tem o Temerário e o Rivalto. Então é bastante óbvio que todos estão meio que antecipando e fazendo a transição para isso. Então, quando é essa hora e deveríamos estar comprando agora ou perdemos o barco, nós definitivamente perdemos o barco de alguns dos melhores veículos, porque quando você pensa dessa maneira e você sabe, Morley, enquanto quero dizer, dependendo do que está acontecendo, você sabe, em um nível mais alto. E as leis e regulamentos que são aprovados ou passados, pode ser que sim ou que não. Na verdade, você sabe mudar a trajetória dessa mudança tecnológica, mas quero dizer, em uma escala global, todos os UMs e os ambientalistas estão realmente focados nisso, meta para 2035. E então, um número que coloca, você sabe, muita dessa transição de tecnologia para lá. Você sabe, seja se gostamos ou se não gostamos, certamente há um argumento para conseguir um veículo agora ou até mesmo um pouco mais tarde. Quer dizer, a ideia de comprar algo que tem 20 anos é boa. Até o momento em que descontinuam as peças necessárias para consertá-lo, ou ele enferruja, ou pior ainda, alguém bate nele, o destrói e o descarta. Agora, onde isso nos deixa? Não dá para comprar um carro mais velho devido à vida útil limitada. Você talvez possa olhar para aqueles carros intermediários que foram, você sabe, eu penso lá em 2012 até cerca de 2018, alvo de 2017, 2018 anos. E você ainda pode obter predominantemente veículos de combustão interna, nossa, alguns deles ainda podem ter baixa quilometragem. E muita da tecnologia geralmente era um pouco mais antiga do que se você olhar hoje. Mas, à medida que fazemos a transição, eles estão dizendo que até 2030 e 2032 tem que haver uma porcentagem maior. E então, a cada ano, cada fabricante está vendendo uma proporção cada vez maior de veículos elétricos. O hidrogênio de emissão zero também está no radar. E essa transição para essas novas tecnologias, essas fontes de energia mais verdes, está nos levando a um lugar. Se você pensava que gostava do seu motor V8 ou do seu motor a diesel, mesmo se você achava que era, um híbrido plug-in funciona, mas é o máximo que quero dessa tecnologia. Considere que até mesmo um híbrido plug-in possui motor a combustão, que eventualmente se tornará obsoleto, porque isso não é o objetivo total para zero. Então, estamos neste espaço agora, onde os OEMs estão praticamente algemados, pelo menos predominantemente em todo o mundo, e isso novamente diminui e flui, parecendo depender das legislações, leis locais e legisladores. Mas, no final das contas, a onda geral de mudança parece estar no ar. E sabe de uma coisa? O que parece ser eu olho hoje e digo, uau, eu queria ter um veículo novinho, sabe? 5 anos atrás. Talvez um 2018, seja lá o que for, ou talvez até mesmo um 2015. Voltando no tempo, reconheço que os V8 eram confiáveis naquela época. As coisas mudaram. Agora eles enfrentam problemas com rolamentos de biela. A Toyota Tundra é um exemplo clássico.
Você fala sobre retroatividade, mas a maioria deles são beberrões de gasolina. Era engraçado porque quando você estava no momento, ninguém os queria. Ninguém queria os FJ Cruisers. Quer dizer, eles consumiam muito combustível, não vendiam em grandes números, e na época ninguém realmente sabia o que eles tinham, ninguém realmente sabia o que era isso. Eles sabiam do que se tratava, mas não demonstraram muito interesse. Eles estavam sempre olhando para as grandes telas, a tecnologia mais recente. Este tem todos os recursos de segurança. Mas adivinhe, agora no futuro, estamos aqui. Temos as grandes telas e as tecnologias de segurança. Os veículos estão mais seguros do que nunca, com zonas de deformação e programas de detecção que mantêm os veículos seguros, prevenindo acidentes. Agora que estamos aqui, muitos querem voltar de qualquer forma. Então, eu sempre penso dessa maneira. E você pensa em carros, exemplo, Ferrari, escuderia Ferrari 90 e 2096 como exemplos clássicos. Muitos dos verdadeiros leais e entusiastas acreditam nisso agora. Sabe, eu não quero isso como 296S. Eu não quero coisas híbridas, eu quero os bons e velhos V12 S. Ou aquele supercarro de motor central Vite. Isso é verdade em vários aspectos. Os leais buscam exatamente isso. Mas pense em mais 10 anos adiante, quando a Ferrari fizer a transição para quem sabe onde eles estão indo. Como outros fabricantes, é possível que tenham muito mais veículos totalmente elétricos. Como na Europa, os padrões União Europeia 7 os responsabilizam ainda mais. E então muitos desses fabricantes precisam realmente focar em seu público-alvo, que é sua terra natal. Então, o que isso significa? Isso implica que muitos desses carros se empenharão mais, inclusive focando nos veículos elétricos. Imagine daqui a 10 anos, quando você entrar na concessionária e a única opção disponível for uma Ferrari elétrica. Ao olhar para trás, você deseja ter algo. 10 anos atrás, você pegaria um 296 ou um escuderia Ferrari, 90 num piscar de olhos. E acredito que é para onde o mercado está caminhando. E então, curiosamente, sabe, à medida que o mercado muda, sempre olhamos para trás e dizemos, sabe de uma coisa? Que saudade dos bons tempos, queria ter um carro daquela época. 10 anos atrás você não comprou um, provavelmente porque não estava pronto, não tinha as finanças, tinha outras prioridades e simplesmente não se importava com aquele veículo naquele momento. A Tundra, como o antigo 5.7, é um exemplo clássico de uma verdadeira joia. As pessoas estavam comprando, mas não vendendo tão rapidamente. Elas estavam apenas vendendo a taxas médias de qualquer outro veículo. As pessoas estavam apenas comprando o necessário, do contrário, simplesmente não se incomodavam. Agora, avançando rápido, estamos em um lugar onde eles têm esses problemas com esses motores. Agora, muitos potenciais proprietários leais à Toyota estão relembrando aqueles tempos como os bons e velhos dias. O que estamos fazendo com esses novos motores turbo com injeção direta? Os rolamentos principais estão caindo. O que está acontecendo? Agora pensamos nos bons tempos e é para onde o mercado tende. Então, esta não é uma conversa sobre fazer com que todos se apressem e entrem em frenesi de compras, pois já abordei esse tópico ontem, explicando como chegamos a essa situação. E é uma pena, porque muitos dos OEMs percebem isso e estão se aproveitando com a inflação da ganância. Mas, realisticamente, pense no que esse futuro está se transformando. Você acha que talvez não goste do que o mercado tem a oferecer hoje? O que você acha que ele vai oferecer daqui a 10 anos? Então pense nisso, se você cuidar de um carro e ele for de uma marca de boa qualidade e reputação, costumo usar marcas como Honda ou Toyota, embora na minha opinião tenham mudado de rumo recentemente. Se você cuidar do seu carro com manutenção regular e troca de óleo, ele durará muito mais. Esses carros provavelmente podem durar 15, 20, 25 anos. Ok, então você pensa, se eu tenho, digamos, 50 anos de idade e estou procurando um carro novo, eu sou esse cara, eu tenho 50, sabe, meia idade. Encerrando minha carreira, talvez me aposente em 5 a 10 anos. Preciso pensar em comprar um carro agora, antes de me aposentar e ficar com renda fixa. Então vou comprar algo que posso pagar hoje para que dure, porque se eu cuidar bem, provavelmente durará 15 ou 20 anos. Bem, se você pensar sobre isso, se você esperar, a única opção pode ser o que está no futuro. O futuro pode conter coisas ainda incompreensíveis, pois desconhecemos o que ainda não sabemos. O que não sabemos são algumas das tecnologias EVs a hidrogênio. Isso pode ser uma coisa. Mesmo que eles façam a transição, como isso se parece? Como se configura o mercado considerando a escassez de postos de abastecimento em quase todo o país?
Quer dizer, todo o upgrade da infraestrutura teria que ser feito em um prazo monumentalmente rápido e acelerado. Então, por enquanto, né, os veículos elétricos ela parecem ser o único resquício de tecnologia que você pode ter em mãos que atinge zero emissões. Isso tem um pouco de infraestrutura ligada a isso. Então aqui estamos nós. Compramos um carro agora, uma caminhonete, um veículo utilitário esportivo. Bem, como eu comecei no início, alguém poderia pensar: compre agora, compre agora. Por quê? Em 10 anos pode ser que todos os veículos sejam movidos a hidrogênio ou elétricos e talvez não tenhamos escolha. Será um olhar para trás. Mas a infeliz realidade que eu vejo agora é: você diz que agora é a hora de comprar? Penso nisso por um momento. Sabemos que os preços dos veículos estão extremamente altos e que quanto menos lidamos com concessionárias e vendedores, melhor. Então, em outras palavras, uma experiência de compra menos frequente é realmente a melhor coisa, certo? Quer dizer, mantenha algo por um período de tempo muito mais longo, cuide disso. Você não está lidando com a experiência dos vendedores e todo o resto. Se você está comprando algo agora, provavelmente será melhor do que daqui a 10 anos, quando tudo possivelmente será baseado em assinatura. Mas o que estamos olhando agora, e quando digo essa onda de tecnologia, infelizmente há outra onda logo atrás dela, e isso é confiabilidade ou falta dela. Porque eu nem consigo pensar agora. Uma caminhonete de tamanho completo, meia tonelada, Tundra com rolamentos ruins, General Motors com rolamentos ruins, problemas no virabrequim, problemas no levantador e problemas na transmissão. Stellantis com Ram que conhece os tiques do levantador. Temos problemas com os Hemis antigos e ultrapassados. Esse novo motor furacão, só o tempo dirá o que reserva. Então, o que isso significa? O que isso realmente significa? A durabilidade parece estar ficando em segundo plano. Nissan, esses CBTIs estão afetando a todos, prejudicando reputações e destruindo alguns fabricantes de carros. Então, agora parece que estamos na véspera de um enorme e sombrio problema de confiabilidade com quase todas as marcas confiáveis, como a Toyota. A Honda possivelmente está enfrentando problemas de confiabilidade recentemente. E de repente, eu olho ao redor e não consigo pensar em um caminhão confiável que eu possa dizer que quero um caminhão de tamanho completo. E eu espero que ele dure 20 anos. Eu não acho que exista um caminhão no mercado agora que vá durar mais de 10 anos. Na minha opinião, a qualidade dos imóveis construídos atualmente deixa a desejar. Muito plástico agora, todos são turbos. A injeção direta cria mais carbono, mais, você sabe, sujeira dentro do próprio veículo. Esses turbos geram mais calor e plásticos. Falhas, rachaduras, vazamentos, excessos complicados. Eu vi outro dia essa válvula de desvio, sabe? Diferente da maioria dos OEMs que usam um termostato convencional, é um pequeno componente que abre e fecha, permitindo o fluxo do líquido de arrefecimento no motor ou circuito de arrefecimento. E um termostato é um dispositivo simples. E vejam só, a General Motors teve que reengenheirar, refabricar e criar este novo design complicado, que é mais ou menos deste tamanho. A substituição da peça custará cerca de $2.000, sem contar a mão de obra que exigirá desmontar metade da frente do motor. Na minha opinião, eles não estão apenas criando peças não confiáveis, mas também as superdimensionando, e infelizmente elas são caras e propensas a falhas. Então, onde isso nos deixa? Onde isso nos deixa? Isso nos permite investir totalmente agora? Compre um novo carro, caminhão, veículo utilitário esportivo com a total confiança de que poderíamos fazer este veículo durar bem até a nossa aposentadoria e além. Que sabemos que compramos um veículo hoje que vai durar 15, 20, 25 anos sem nem mesmo questionar. Apenas trocando óleo, eu não acho que sim. Esse é o problema. Esse é o dilema. Nós retrocedemos demais. Agora todos esses bons veículos estão desgastados, eles estão desgastados e estamos ficando sem estoque. Por que você acha que o mercado de carros usados está tão aquecido como está? É em grande parte porque as pessoas sabem o que sabem e elas sabem. Alguns dos veículos mais antigos têm o que resta de uma configuração de transmissão durável. Estamos em um momento de transição para assinaturas, enfrentando novamente questões de confiabilidade. A mudança para motores turbo menores de 3 cilindros. Pense no EcoSport da Ford ou no pequeno Turbo 3 da General Motors. Eles estão colocando esses em praticamente tudo e muitos estão falhando. Simplesmente não têm a vida útil necessária.
Assinatura sim, certo? Se eu estou pagando uma assinatura em algum hardware que eu já paguei, nem pensar. Então é a hora de comprar o veículo? Bem, existem algumas joias por aí, ok, existem algumas joias. Com a respiração suspensa, devo dizer que ainda há oportunidades para conseguir alguns veículos decentes que acredito que durarão. O problema é que não se pode generalizar tudo, porque eu realmente acredito que estamos na véspera desses problemas de confiabilidade, serviços baseados em assinatura e toda essa mudança. Vamos perder opções, opções para escolher um veículo que sentimos que é realmente bem construído. Você não vai querer manter um veículo. Alguns desses veículos agora, né, a maneira como são construídos e fabricados, você precisa de uma equipe de corrida de Fórmula 1 atrás de você. Para desmontar aquilo, você precisa de todas as ferramentas de impacto, ferramentas especiais e equipamentos de diagnóstico à mão para poder fazer o serviço. Os dias de faça você mesmo, para quem gosta de consertar seus próprios veículos, estão desaparecendo rapidamente. Então, isso não é o fim do mundo, pelo contrário. Percebendo que este pode ser o momento em que você começa a realmente pensar, é hora de comprar? Quer dizer, seja um veículo usado de 6 anos que talvez você encontre por acaso, e ele só tem 35 mil milhas rodadas. Isso pode ser uma boa escolha, pois é anterior a toda essa oscilação. Ou talvez ainda existam alguns ótimos carros hoje, como alguns dos modelos da Mazda. Se você precisa de um carro menor ou veículo utilitário esportivo, o Mazda 3, CX-50 e CX-5 oferecem a durável tecnologia Skyactiv. Ok, isso é exagero, mas eles são veículos confiáveis, com conversor de torque automático e motor durável. Você pode obter aspiração natural ou turbo e ainda é um veículo confiável que pode rodar por centenas de milhares de quilômetros. Estatisticamente, veículos como Yukons com motores 5.3S e 6.2S ainda podem percorrer longas distâncias. O problema é que você está lidando com muitos problemas de confiabilidade, há muitas pessoas perdendo motores ou travando, e os 6.2S estão tendo alguns grandes problemas. Curiosamente, os 5.3S não tanto. Ainda existem oportunidades para obter alguns dos motores que estão na periferia dos V8s e outros antigos que foram reformulados com tecnologias como desativação de cilindros. Ainda assim, há oportunidades para encontrar alguns veículos decentes. O que acha? Está pronto para comprar agora? O que você acha? É melhor esperar ou procurar algo mais antigo e usado? E com tudo isso dito, certifique-se de conferir os veículos mais confiáveis bem ali. Vídeo popular, você vai adorar esse. E também os veículos mais inconfiáveis que você vai querer acompanhar. São vídeos longos, perfeitos para maratonar. Espero ver vocês no próximo. Até breve, pessoal. Tchau!